Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos à família Tarô Magia. Eu sou a Jéssica Navidad e é um grande prazer ter vocês hoje aqui comigo, né? Mais uma quarta-feira, só que hoje de uma maneira diferente, né? Geralmente eu trago para vocês as previsões dos signos. E vocês me pediram tanto e ele está aqui hoje comigo. Dr. Eduardo Maia, né? Vai explicar um pouquinho pra gente sobre regressão, sobre vidas passadas, né? Gratidão pela oportunidade, doutor. Tudo bem? Tudo bom, Jessy? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado feliz pelo convite. Eu também, igualmente. Prazer. Doutor Eduardo Maia, conta um pouquinho pra gente sobre vidas passadas, sobre regressão, sobre seu trabalho no geral, né? Perfeito. Então vamos lá. Eu sou doutor em hipnose clínica, formado pela Espanha, tenho master também pela Espanha, tenho várias certificações internacionais, NGA, National Guild of Hypnotists, tenho certificação Atlântica, enfim, diversas certificações internacionais em relação à hipnose. Trabalho com hipnose clínica já há muitos anos e tenho focado o meu trabalho para trabalhar psicopatologias, depressão, transtornos de ansiedade, toque e psicopatologias de maneira geral. Em relação à regressão, quando a gente fala de hipnose, a gente está falando basicamente de dois tipos diferentes de regressão. Um deles é a regressão de vidas passadas, que todo mundo conhece, e o outro é a regressão na vida atual, regressão de idade. Fazer a pessoa se ver novamente quando criança para trabalhar traumas que foram desenvolvidos ao longo da vida, causando assim transtornos. Desordens mentais, como eu disse, como transtornos de ansiedade, depressão, toque. E o que tem aparecido mais na clínica hoje realmente é depressão e ansiedade. E eu vi recentemente uma estatística que saiu num jornal de grande circulação, citando que 50% da população de São Paulo estava apresentando transtornos de ansiedade e 39% sintomas de depressão. Certamente aí por conta dessa época que nós estamos vivendo. Então, esse tem sido o meu foco, a regressão tanto de vidas passadas, quanto a regressão de idade, que é um protocolo adequado para tratar esse tipo de psicopatologia. E tem um público, uma idade para as pessoas que te procuram, ou não, é geral mesmo? Olha, existe uma média de idade em torno de 40 anos, mas isso não impede que pessoas fora dessa média de idade, crianças, pessoas idosas, possam ter os seus benefícios através da hipnose. Então todo mundo pode ser hipnotizado? Com certeza. Certo. Você dá curso também, doutor? Sim, terminei uma turma agora no domingo. Hoje, quarta-feira, aqui, enfim, sim, eu dou curso. É um curso extremamente completo, um curso de 8 dias, que a pessoa aprende tudo de hipnose. Hipnose verbal, a hipnose não verbal, hipnose clínica, hipnose de entretenimento, hipnose médica, e não requer nenhum tipo de pré-requisito para aprender hipnose. Mesmo adolescentes, pessoas que não tenham nenhuma formação, conseguem aprender hipnose nesse tempo e já começar a atuar como hipnólogo. Então todo mundo, pelo que eu entendi, todo mundo pode tanto se consultar, né, e fazer uma regressão, alguma coisa nesse sentido, como também participar de um curso. Tem uma quantidade, tem uma idade mínima para participar do curso? Olha, não tem uma idade mínima, mas é importante que a pessoa que vai participar do curso consiga estar familiarizada com o conteúdo adulto, com doenças que acontecem no adulto que não acontecem na criança, coisas relacionadas a trauma, a eventos de, por exemplo, sexuais, abusos, porque isso tudo são traumas que aparecem na clínica. Então não é indicado para criança, sendo indicado já para adolescente, que consegue conversar sobre temas adultos sem dificuldade. Entendi. Quando a gente fala sobre vidas passadas, né, o pessoal tem muitas dúvidas. O que seriam essas vidas passadas, doutor? Perfeito. Não existe nenhuma comprovação científica da existência nem da inexistência de vidas passadas. O que existem são diversas teorias que foram criadas para tentar explicar a existência de vidas passadas, como memória genética, enfim. São teorias criadas para buscar entender por que esses fenômenos acontecem. É claro que existe a explicação mais comum, que é muito mais aceita, que é o fato de que vidas passadas são reencarnações. Agora, a ausência de evidências científicas para muitas pessoas é suficiente para falar, eu não acredito. Agora, o ponto é que, através de regressão de vidas passadas, a gente consegue livrar a pessoa de fobias, de traumas, de dores que a pessoa sentia, que ela não sabia a origem. A gente vai para uma vida passada, encontra a origem, trabalha aquilo e ela volta com toda a memória da vida passada e livre daquele transtorno. Então, no caso, muito se dá na vida das pessoas por coisas que aconteceram antes, né? Traumas, essas coisas, por isso que a pessoa não entende. A pessoa não entende hoje e fazendo, por exemplo, seria a regressão, né? Ela entende o que aconteceu numa vida passada para poder solucionar e se livrar desse trauma.
Exatamente. E não necessariamente numa vida passada. Como eu disse, também existe a regressão na vida atual. E existe a memória reprimida, aquela memória que não tem acesso do consciente. Vou dar um exemplo. Fiz uma sessão ontem de uma pessoa que tinha uma dificuldade de falar enorme. E ela não entendia o porquê que ela tinha aquela dificuldade de falar, não existia nenhum gatilho, não existia uma situação em específico. E num processo de regressão, nós encontramos ela quando criança sendo abusada pela prima mais velha, e a prima mais velha dizendo para que ela ficasse quieta, ameaçando que se falasse alguma coisa ia ser pior e tudo mais. E ela acabou sendo apreendida, né? Acabou aprendendo com o tempo a não falar. Então isso acabou trazendo uma certa disfluência verbal a ela, uma dificuldade em falar. Entendi. Gente, bacana de vocês entenderem por que eu trouxe também o doutor. Primeiro que vocês pediram muito, né? E segundo porque, às vezes, tá? Não é só uma questão espiritual, né? Tem pessoas que acham que tudo, doutor, é uma questão espiritual. Ah, isso não dá certo na minha vida porque é macumba, porque é isso, porque é aquilo. Às vezes pode existir? Sim, pode existir. Às vezes a gente faz consulta com baralho cigano? Sim, a gente faz. Mas nem tudo, gente. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa procurar um especialista que consiga ajudar a gente a solucionar traumas e situações que o baralho não vai solucionar. O baralho, ele dá um caminho pra você, entendeu? O baralho, ele fala, ó, você tem que seguir por esse caminho. Mas uma questão que um doutor precisa resolver, eu não consigo resolver pra você. O baralho não consegue. Existem profissionais aí, né, doutor, pra poder te auxiliar dentro daquilo que você precisa também, né? Então, se você às vezes, sei lá, não entende porque você não consegue fazer determinada coisa, tem dificuldade pra falar em público, como ele mesmo citou, tem dificuldade, tem gente que tem medo de dirigir, né? Eu pego muitos casos assim, até eu no começo eu tinha um pouco de medo de dirigir, e tem alguma coisa, não é verdade, doutor? Tem alguma coisa por trás. Você não simplesmente olha para um carro e não, eu não consigo pegar esse carro, eu não consigo dirigir, ou não, eu não consigo falar em público, não, eu não consigo me relacionar com alguém. Tem alguma coisa aí atrás, gente. Perfeito. E esses traumas são normalmente inconscientes. A pessoa não sabe o que aconteceu, ela só não consegue. Ela não consegue dirigir, ela não consegue falar em público, ela não consegue fazer sexo às vezes. Às vezes ela tem dores de cabeça que ela não sabe a origem. Ela procura a medicina da dor, procura a neurologia, e aí a resposta é sempre, não tem nada. Quando o médico fala não tem nada, significa que não tem nada de origem fisiológica, mas aí a gente, num processo de regressão, a gente acaba encontrando alguma coisa, como por exemplo, uma pessoa que morreu através de um esmagamento de crânio e continuou sentindo essas dores ao longo da vida. E aí a gente faz um processo de ressignificação para que essas dores fiquem no passado e não retornem mais ao presente para incomodar a pessoa. E é uma questão que eu sempre trago aqui, né, para os ouvintes. É questão de prioridade, gente. Às vezes as pessoas não priorizam tanto o que é essencial, né, doutor? Por exemplo, prioriza arrumar um cabelo, prioriza coisas que são, desculpa falar, mas fúteis, que a gente pode deixar para lá. Mas não prioriza se organizar por dentro, né? Porque a gente, quando o nosso inconsciente tá ruim, o nosso consciente não funciona bem. Então a gente não entende o porquê que acontece determinada coisa e fica, não, mas essa dor de cabeça é normal, mas sei lá, não tem algum motivo, eu vou deixar pra lá, não vou procurar saber. Isso é errado, gente. Vocês têm que procurar saber o que tem por trás pra tratar. Vai ficar o resto da vida com a dor de cabeça, vai ficar o resto da vida com trauma. Tem muitas mulheres, homens também, que tem medo aí de dirigir, que poderia ter uma independência maior. E não tem um carro, por exemplo, não por falta de condição. Claro que tem gente que é por falta de condição, mas é por medo. Poderia aí não depender de um Uber, né? Poderia aí não depender, sei lá, de um transporte público, mas depende por quê? Porque tem esse trauma. Mas em vez de tratar, não, deixa pra lá. Não, tudo bem, deixa pra lá. As coisas são assim, não é assim, gente. Tem tratamento, tá? Existe cura. E como que é esse processo? Ele é a longo prazo? Como é que funciona? Perfeito, excelente pergunta. Inclusive, até falando sobre essa questão do medo de dirigir, tudo aquilo que a gente não trata tende a aumentar. Então, se a gente tem alguma desordem, seja fisiológica ou mental, e a gente não trata, isso tende a aumentar. Daqui a pouco esse medo de dirigir vai começar a se transformar num medo também de ir para a rua, e chega um ponto que a pessoa está em casa, manifestando agorafobia ou outros transtornos da ansiedade. Em relação ao tratamento, bom, foi feita uma pesquisa científica pelo Dr. Alfred Barrows, PhD em Psicologia Clínica pela Califórnia, e ele conduziu uma pesquisa com um público de 1.832 pacientes, comparando os resultados da hipnose clínica, da terapia cognitivo-comportamental, que é um modelo moderno de psicoterapia, e da psicanálise.
93% dos pacientes conseguiram se livrar dos seus transtornos em apenas 6 horas de hipnose. Então, assim, é muito eficaz o processo. Muito mais eficaz do que qualquer terapia sem transe. Por quê? Porque através do transe hipnótico a gente se conecta diretamente no subconsciente, localizando, assim, a causa dos transtornos e reprogramando a pessoa para uma vida melhor. Eu imagino que todos os ouvintes aqui, ou quase todos os ouvintes, já tenham visto aquelas brincadeiras de hipnose que a pessoa, por exemplo, cruza os dedos e não consegue mais soltar. E isso acontece por quê? Porque você dá o comando direto no subconsciente da pessoa. E quando você dá o comando direto no subconsciente, a gente tem muito mais resultado. Se eu disser para você agora que o seu nome é Maria, você vai falar, não, Eduardo, eu sei que meu nome não é Maria, eu sei que meu nome é Jéssica. Mas através do transe hipnótico a gente consegue até reprogramar o nome da pessoa. Então é por isso que o resultado através de hipnose é muito rápido. Eu tenho, em média, 1 a 2 sessões para tratar o paciente, tratar os transtornos dele. Não importa quantos transtornos são, depressão, baixa autoestima, ansiedade, 1 a 2 sessões. E o valor é fixo, independente do número de sessões, porque o meu objetivo não é fidelizar o paciente, fazer ele pagar mensalidade, terapia eterna, nada disso. E pelo contrário, eu ensino a auto-hipnose já na primeira sessão, para que depois de alguns anos, surgindo alguma novidade, alguma emoção nova, algum caso que venha deixar a pessoa triste, chateada, ansiosa, ela possa andar sozinha. Eu não quero ser muleta de ninguém, eu quero que a pessoa ande sozinha. Então, esse aí é um diferencial do meu trabalho. Bacana. E quando a pessoa quiser te encontrar, quais são, né, os contatos? www.academiadahipnose.com. Esse é o meu site. Aí lá tem todas as informações de contato, tem WhatsApp, informações sobre atendimento clínico, tem informações sobre os treinamentos de hipnose, tudo lá. www.academiadahipnose.com. Doutor, agora vem uma dúvida, né? Vou perguntar uma coisa que acredito que muitas pessoas tenham dúvida e eu também. Questão alimentar, dá para ser tratado através da hipnose? Por que eu pergunto isso? Eu costumo sempre colocar um pouco, como que a gente diz, colocar um obstáculo em fazer dieta. Por exemplo, vou fazer dieta, mas eu sou viciada em doce. Então, começo a fazer a dieta, parece que dá aquele estralo. Não, mas eu preciso comer doce. Até doces que eu não gosto, eu sou uma formiga, mas tem doce que a gente não gosta. Coloquei na cabeça, hoje eu vou iniciar a dieta. Não, eu tenho que comer o doce. Por quê? Sim. A hipnose trata com excelência tudo aquilo que tem origem no emocional e tudo aquilo que são hábitos. Hábitos como, por exemplo, tabagismo, comer muito doce, etc. E tudo aquilo que tem origem no emocional, medos, baixa autoestima, etc. Então, sim, é possível. Agora, o porquê que você gosta de comer muito doce, só analisando você através do processo de hipnoanálise. Sim, mas dá pra resolver. Com certeza. Agora, sim, essa questão da alimentação, eu não vou dizer que é o seu caso. Eu vou dar um panorama geral. Sim. Muitas vezes está ligado, por exemplo, à depressão. Na verdade, a mudança do peso corporal é um dos 9 sintomas da depressão e também muitas vezes ligado à ansiedade. A pessoa tem gatilhos de ansiedade e vai assaltar a geladeira. Então, assim, tem que avaliar caso por caso. Pode ser simplesmente hábito, pode não ter nada por detrás. Tem que avaliar, tem que fazer a hipnoanálise. Sim, eu até mesmo não tenho muito o que fazer, né? Principalmente nessa questão de pandemia, muita gente manda mensagem: eu tô comendo pra caramba, que eu não tenho o que fazer, já limpei a casa, já assisti televisão, não tenho mais o que fazer. Então, na dúvida, vamos comer? Vamos todo mundo comer? Não, gente, vamos dar uma segurada aí na alimentação, porque as coisas estão caras, né? Mas agora falando sério mesmo, doutor, então dá pra resolver tudo. Dá pra gente resolver até a questão de bullying, né? Que me perguntaram muito. Crianças que sofrem muito trauma, né? Na época da escola, agora a gente tá em pandemia, mas quando volta às aulas, fulano é gordinho, aí coloca apelidos. Gordinho é o menor, né? É o básico que a gente coloca aí, mas tem muito apelido ofensivo. Sim, traumas de infância aparecem muito em clínica, não só bullying, como abusos na infância, agressões sem sentido, exacerbadas. E isso aparece muito em clínica e isso vai fazendo com que a pessoa vá enchendo o seu corpo ao longo da vida. Então ela começa a ter traumas na infância, daqui a pouco aparecem mais traumas na adolescência e o corpo vai enchendo até que chega uma hora transborda, ou seja, se transforma numa desordem mental. E aí é necessário fazer o tratamento para a gente poder esvaziar esse corpo e, principalmente, ensinar a auto-hipnose, porque o meu objetivo com o paciente não é só fazer com que ele se sinta nota 10, que ele se sinta maravilhosamente bem, mas também ensinar a auto-hipnose para que qualquer
qualquer coisa que aconteça no futuro, ele consiga trabalhar sozinho, sem depender de ninguém. A gente não tem como prever aquilo que vai acontecer no futuro com exatidão. Muitas vezes a gente é pego de surpresa. O que a gente tem como controlar não é o futuro, mas sim as nossas emoções perante aquilo que acontece. É como se a gente fosse prolongando e dificultando as coisas, né? Porque às vezes uma questão que pode ser tratada agora, por exemplo, na infância, o pessoal vai deixando, aí de repente, lá na frente, causa um outro transtorno na pessoa, cai em depressão, acaba engordando porque começa a comer demais para descontar e não entende o porquê, mas na verdade é uma coisa que começou na infância, que hoje poderia ser tratada pelos pais, levando, né, num especialista, mas não, vai deixando, é normal, né? As pessoas começaram a colocar muito na cabeça essa história de não, é normal, essa questão de bullying, é normal, ser xingado por coleguinhas, quando crescer fica tudo bem. E ó, posso dizer por experiência própria para vocês, não fica tudo bem, né, doutor? É uma outra coisa, a gente vai prolongando e vai dificultando as coisas. Perfeito. Tudo aquilo que a gente não trata de emoção, a gente somatiza. A gente transforma em coisas de origem fisiológica. Então é importante tratar, sim, todo e qualquer tipo de trauma, todo e qualquer tipo de medo. Inclusive, a pessoa abaixa a sua imunidade quando ela está estressada, quando ela está nervosa, quando ela está com medos. Então é imprescindível regular as suas emoções para que ela não esteja com a imunidade baixa, não esteja mais vulnerável a doenças. Entendi. Doutor, e para fazer uma hipnose rápida? O pessoal perguntou muito isso nos comentários. Qualquer um, por exemplo, sem fazer um curso. É possível hipnotizar alguém? Qual que é essa regra aí para hipnotizar? A pessoa tem que ser mais vulnerável, não precisa ser tão vulnerável? Como que funciona? Todas as pessoas são hipnotizáveis. E nesse caso, então, eu vou sugerir acessar mais uma vez o site www.academiadahipnose.com. Lá você tem o link para o meu canal no YouTube, onde você tem um curso online gratuito de hipnose. É claro que por ser um curso online tem algumas limitações, como por exemplo, não tem prática junto com monitores, junto comigo, mas é um curso online de hipnose que já ensina muita coisa, muito mais que muito curso presencial que tem no país. E tem também vídeos de auto-hipnose para que a pessoa consiga entrar em transe sozinha para atingir objetivos diversos, como, por exemplo, eliminar a procrastinação, emagrecer, que você citou, e além de diversos objetivos. Se eu vier mais magra aqui, então vocês já sabem, hein? Porque não é só rádio, né, gente? A gente tá aí ao vivo também no YouTube. Então é porque eu passei com um doutor aí, superei esse negócio aí do doce, né? Vamos deixar o doce de lado, fazer a dieta que vai dar tudo certo. Doutor, mas você também tem redes sociais, né? Passa suas redes sociais pro pessoal. Sim, é youtube.com/academia da hipnose. Meu Instagram, Eduardo Mota, M de Maria, O-T-T-A, Maia, M-A-I-A, Eduardo Mota Maia. Essas são as principais redes sociais que você acessa também através do site academiadahipnose.com. Tô vendo que ele vai ter um trabalho com o paciente dele, que agora eu vou me tornar paciente dele, vamos trabalhar esse negócio aí da dieta. Eu tô falando de dieta, gente, mas isso é no geral da vida de vocês, tá? Vocês precisam. Faz bem pra sua saúde mental, faz bem pra sua vida. Você vai melhorar aí o seu condicionamento físico, mental e emocional. Quando tudo tá bem, as coisas fluem. É o que eu sempre falo. Às vezes a pessoa tá no foco também de só ganhar dinheiro. A gente tem que ganhar dinheiro? Tem. Mas quando a cabeça não funciona, não tem o que fazer. Você para, você estagna, você não consegue trabalhar direito. Sim, e muitas vezes a gente não consegue nem ganhar dinheiro porque existe autossabotagem dentro da nossa própria mente. Então a gente tem que trabalhar isso tudo, tem que trabalhar autossabotagem, tem que trabalhar baixa autoconfiança para que a pessoa realmente consiga também ganhar dinheiro. Então a mente, ela conduz o corpo humano, ela conduz o homem. O que acontece é que Freud, quando criou a psicanálise, ele considerava que 90% da mente humana era inconsciente. São, na verdade, emoções, ações que a gente toma de forma não totalmente consciente. E é exatamente porque tem 90% da mente inconsciente, que, aliás, através de recentes estudos de neuroimagem, se demonstrou que pode chegar a 99%, que a consciência humana perde, não importa se é 90% ou 99%, a consciência humana perde, e é por isso que a gente tem que reprogramar o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, como preferir a terminologia, para que a gente consiga realmente ter os sucessos aí que a gente merece. Até mesmo para aumentar o foco, né? Porque eu escuto muita gente falando para mim, Jéssica, se der certo o trabalho, e se
acontecer. Na minha vida nada dá certo, nada anda, nada isso, nada aquilo. As pessoas às vezes costumam ser bem negativas, né? Mas esse negativismo se dá ao que já aconteceu antes. E é justamente isso que vocês precisam tratar. Precisam tratar o que aconteceu no passado de vocês. De repente tem coisas que você tem que esconder, você pode esconder da sociedade. Até porque a gente não sai falando a torta e a direita, né? Da nossa vida. Mas você não pode esconder de você mesmo o que acontece. E é justamente isso. Tem tratamento, não é paralisar a sua vida, não é, ai, não dá certo, aí nada anda, nada flui, meu filho tá chateado. Tem gente que fala, meu filho não se abre comigo. Ele não diz o que tá acontecendo, simplesmente ele fica quieto no canto, às vezes fica quieto no canto chorando. E isso tem tratamento, dá pra gente descobrir, não dá, doutor? Sim, perfeito, com certeza. E, inclusive, existem muitas pessoas que não acreditam em espiritualidade, em vida após a morte, buscam muito a ciência. Para essas pessoas eu posso citar que a hipnose clínica, hoje, ela é homologada pelos Conselhos Federais de Medicina, de Psicologia, Odontologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia. Ou seja, já é um modelo amplamente aceito pela ciência. Então, realmente é um processo de excelentes resultados. É importante, porém, citar que não basta escolher a hipnose. É importante escolher um profissional que seja realmente apto, realmente capacitado. No Brasil, a gente não tem um conselho para regular a hipnose. E exatamente por causa disso, acaba ficando complicado a escolha de um profissional realmente capacitado. Então, cuidado com isso. Nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, você vai ver depoimento de várias pessoas que procuraram outros hipnólogos e não tiveram resultado. Ou pior, saíram pior do que entraram. Então a pessoa entra com um medo qualquer e sai com um pavor, sai com um transtorno de pânico e não consegue entrar num elevador. Então isso é muito sério, muito cuidado com isso. Sempre que a gente procura maus profissionais, a gente tem riscos aí de a gente se dar realmente mal. Então cuidado com o profissional que você vai escolher dentro de hipnose. Não basta escolher a hipnose, não basta escolher nenhuma outra linha, né, de atendimento, de solução para os problemas. É preciso escolher um profissional que seja realmente capacitado. Correto, né? Exatamente isso é para tudo, né? Tanto para psicólogo, para tarólogo, para profissional de psicanálise. Gente, às vezes o barato sai caro, tá? Então procure saber as referências para vocês saberem quem vocês procuram, né? Para não se arrepender. Antes da gente encerrar aqui, só fazendo aqui, né, os agradecimentos ao meu patrocinador, que é o Rafael Borges. O contato dele também vai ficar embaixo da descrição de todos os meus vídeos, né? Um profissional de marketing excelente, tem uma equipe excelente. Doutor, muito obrigado pela participação. Espero vocês mais vezes, mais vezes aqui, tá bom? Então, muito axé, um super beijo. Espero vocês quarta que vem. Tchau, tchau. Valeu. Que surpresa, hein, senhorita Jess? Eu gosto de fazer surpresas. Agora a musiquinha é legal. Essa música que toca quando o pessoal se começar a falar demais, aí toca. Espero que bastante gente comece a seguir. Agora a gente já não tá mais no ar, tá tranquilo? Eu tô ligado. Gostou, doutor? Espero que venha bastante gente. É aquilo que eu te falei. Quando se fechar mesmo, tá? A gente tá. Não, tá gravando aqui.